Meus senhores e minhas senhoras, declaro abertos os trabalhos desta noite. Meus agradecimentos aos nossos clientes, amigos e convidados por terem aceitado o nosso convite, participando desse novo espaço, em especial o nosso querido palestrante, Dr. Leonardo Brandelli. Quinzenalmente, às segundas-feiras, serão realizadas palestras por profissionais altamente qualificados das mais diversas áreas do conhecimento para os nossos clientes e convidados. Agradeço especialmente o palestrante, Dr. Leonardo Brandelli, por ter aceito o nosso convite. Dr. Leonardo, além de amigo, é registrador de escola, tem como marca principal sua humildade e bondade para os que dele se socorrem, e que tenho a honra de ser seu amigo e grande admirador. E o Dr. Leonardo hoje vai falar sobre usucapião extrajudicial. Muito boa noite a todos. Quero começar dizendo que é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite. E quero agradecer muito ao meu amigo Branco pelo convite para que eu aqui estivesse falando com vocês, trocando algumas ideias sobre a usucapião extrajudicial, essa figura nova do direito brasileiro e que ainda tem gerado uma série de discussões mais teóricas do que práticas, porque na prática, ao menos lá no primeiro registro de imóveis, nenhum usucapião até agora foi requerido. Mas é um tema bastante interessante, bastante palpitante, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço o convite e agradeço as elogiosas palavras, embora muitas delas excessivas em decorrência da nossa amizade. Eu acho que antes da gente começar a conversar aqui, eu preciso fazer alguns esclarecimentos. A lei que instituiu a usucapião extrajudicial no Brasil, que foi o novo Código de Processo Civil, sofreu uma alteração importante em novembro do ano passado, pela Lei 13.465, de novembro de 2017, e logo na sequência, um provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ. De maneira que o que eu vou falar hoje aqui já é de acordo com essa legislação mais recente. Mas é necessário entender que é impossível a gente tratar exaustivamente desse tema em 45, 50 minutos, que é o tempo que eu tenho. Aliás, você está controlando o tempo ou põe um timer aí? Se eu me perder, você me avisa. Mas é impossível a gente tratar de todo esse assunto, que é um assunto extremamente complexo, em 45, 50 minutos, de maneira que eu vou tentar fazer uma introdução e ter passar uma visão passando do procedimento da usucapião extrajudicial. E até porque, como é um instituto novo, certamente ainda tem muitos entendimentos divergentes a respeito de alguns dispositivos da lei ou do provimento que vão ter que ser amadurecidos doutrinária e jurisprudencialmente para que se consolide algum entendimento de maneira mais segura, né? Então, em alguns momentos é impossível cravar já nesse momento algumas verdades. Há que se dar tempo ao tempo para que elas sejam estabelecidas pelas vias adequadas. Também eu percebo que a gente tem um público um tanto eclético, né, de empresários, corretores, advogados, o pessoal de registro de imóveis, substitutos de registro de imóveis. Eu preparei uma palestra técnica, né, porque o foco imaginário aqui seria predominantemente de advogados. Então, preparei uma palestra técnica, em alguns momentos vou tentar usar um linguajar o menos técnico possível, mas de qualquer forma, ao final nós teremos algum debate e se alguém quiser entender melhor alguma situação, que eventualmente eu tenha usado um juridiquês excessivo, fique à vontade para que a gente possa conversar. Certo? Muito rapidamente, eu queria dizer que a usucapião extrajudicial não é, em primeiro lugar, uma inovação brasileira.
No Brasil, a gente costuma achar, por alguma questão que eu ainda não entendi, mas a gente costuma achar muito frequentemente que a gente inventa a roda. Né? Isso é muito claro, por exemplo, para mim, na função social da propriedade. O que a gente discute hoje no Brasil se discutia no começo do século passado em países europeus. Mas a gente acha que inventou a função da propriedade, função social da propriedade em 88. E aqui é a mesma coisa que se passa, né? Parece, do jeito que se fala, que o Brasil inventou esta possibilidade da usucapião extrajudicial, o que não é verdade. Países como Portugal, na Europa, como o Peru, aqui o nosso vizinho, já tem de longa data essa figura da usucapião extrajudicial, com conformações um pouco diferentes, lá e cá, mas já tem esse instrumento. E o curioso, no caso do Peru, é que isso surgiu antes como uma demanda econômica, porque o Peru é a terra do Hernando de Soto, né, que fala que a regularização fundiária é o problema, é a solução do problema dos países do terceiro mundo para que eles se tornem ricos. E o Peru começou no final da década de 90, se não me falha a memória, o começo da década de 90, um programa muito forte de regularização fundiária para gerar riqueza no país, para trazer para a economia formal toda aquela propriedade informal que não servia para garantia, não servia para ser usada de valor pelos proprietários, e tudo isso se pretendia trazer para a economia formal, gerando riqueza no país, permitindo que aquela pessoa usasse a sua propriedade para pegar um empréstimo, para constituir um negócio, e assim sucessivamente. E dentro dessa ideia que o Peru criou, no começo ou final da década de 90, não me recordo exatamente, esta figura da usucapião extrajudicial, que chegou agora para a gente através do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil. Mas mesmo aqui no Brasil, a gente já tinha usucapião extrajudicial anteriormente, numa lei, na lei da regularização fundiária, a Lei 11.977, de 2009, que previu, numa situação muito pontual, a possibilidade da usucapião extrajudicial. Nós não vamos tratar, obviamente, de regularização fundiária, não daria tempo, mas na regularização fundiária há uma possibilidade de um ente público, de um município, outorgar aos ocupantes dos lotes regularizados a chamada legitimação de posse. E essa legitimação de posse é registrada no registro de imóveis. E a partir deste registro, a pessoa pode converter aquela posse em propriedade de maneira muito simples, num instituto que é de usucapião administrativo. A pessoa adquire a propriedade por conversão lá no registro de imóveis, por ocorrência dos elementos caracterizadores da usucapião, que são reconhecidos administrativamente. Mas há uma limitação, não há, porque isso ainda está em vigor para os casos de regularização fundiária, uma limitação muito importante na amplitude desta usucapião administrativa. Esta usucapião só poderia ser reconhecida naquelas hipóteses previstas na Lei 11.977, em que havia legitimação de posse, em que há legitimação de posse, e somente para a aquisição do direito real de propriedade. Não poderia haver aquisição pela usucapião de um outro direito real usucapível, como uma servidão, por exemplo. E aí vem a usucapião administrativa ou extrajudicial, regulamentada no CPC, num procedimento que eu optei no meu livro de usucapião administrativa de chamar de procedimento comum, porque ali é o procedimento em que vão cair todas as usucapiões administrativas, salvo aquelas que tiverem uma previsão especial, como aquela que nós vimos que decorre da legitimação de posse numa regularização fundiária. E como eu disse para vocês, esse artigo 216A da Lei de Registros Públicos, que foi inserido pelo novo CPC, sofreu já alteração por essa Lei 13.465 de 17 e, na sequência, pelo provimento 65/2017 da Corregedoria Nacional de Justiça. E o que nós vamos analisar hoje aqui é este procedimento comum, trazido pelo novo CPC, e não
eventuais outros 2, que na minha opinião existem, procedimentos de alguma hipótese especial de uso capião administrativo. Uma delas é essa que a gente acabou de citar, da regularização fundiária. Quais foram as grandes novidades norteadoras desse instituto trazidas pelo novo CPC? Nas hipóteses de uso capião que havia até então, havia uma cognição muito superficial por parte do registrador imobiliário. O registrador imobiliário, por exemplo, na uso capião da regularização fundiária, após registrada a legitimação de posse, passados 5 anos, pode haver a conversão automática dessa posse em propriedade. Por quê? Porque decorrem daí todos os requisitos da uso capião constitucional, da uso capião constitucional urbana. E isto é verificável objetivamente, sem uma cognição muito ampla. Ou eles decorrem de elementos objetivos, por exemplo, a posse ad uso capione, o tempo da posse ad uso capione, o tamanho do imóvel, tudo isso decorre de elementos que o próprio registrador já tem. O tamanho do imóvel na matrícula, o início da posse conta do momento do registro da legitimação de posse, esse registro produz uma posse ad uso capione, de maneira que não há necessidade de se averiguar com mais detalhes se é uma posse ad uso capione ou uma posse ad interdicta. E alguns elementos se comprovavam mediante declaração. Por exemplo, o fato de a pessoa utilizar aquele imóvel para moradia sua ou de sua família. Certo? Então era uma cognição muito estreita, baseada em elementos objetivos ou em declarações das partes. A grande novidade que veio agora nesta uso capião administrativa, também conhecida amigavelmente como uso capião administrativo, é, em primeiro lugar, que se instaurou um procedimento de cognição profunda. O registrador agora faz uma análise profunda da incidência ou não dos elementos caracterizadores da espécie invocada de uso capião. E justamente por essa cognição ser profunda, e a gente vai entender depois, quando averiguarmos qual o procedimento para esta espécie de uso capião, nós vamos entender como é que se dá essa análise probatória, mas por ser uma cognição profunda, ou seja, o registrador analisa a fundo a produção de provas e há que se produzir provas para ele, registrador, de modo a formar a sua convicção, mas por conta desta cognição profunda instaurada, há a possibilidade de que qualquer hipótese de uso capião, ou seja, qualquer imóvel, qualquer direito real uso capível sobre imóvel e qualquer espécie de uso capião possam ser reconhecidas perante o registrador de imóveis na uso capião extrajudicial. O que significa isso dizer? Significa que eu posso usucapir não apenas o direito de propriedade, que é o que se dava lá na uso capião da regularização fundiária. Eu posso adquirir pela uso capião extrajudicial, ou pela uso capião registral, qualquer direito usucapível, como, por exemplo, uma servidão. Sem problema algum. Um direito real de superfície. Há quem entenda que não seria usucapível, a mim parece usucapível. Então, feita essa discussão, se entender que é usucapível, seria possível ser usucapido na esfera extrajudicial. Enfim, quaisquer direitos reais que sejam, quaisquer direitos reais, obviamente, imobiliários, que sejam passíveis de uso capião, de serem adquiridos pela prescrição aquisitiva, podem ser adquiridos pela uso capião extrajudicial diretamente no registro de imóveis. E da mesma forma, não há um limite à espécie de uso capião que pode ser invocada. Pode ser invocada a uso capião ordinária, uso capião extraordinária, com ou sem prazo reduzido, uso capião constitucional urbano, uso capião constitucional rural, uso capião indígena,
Felizmente não temos terras indígenas aqui, não que eu saiba, senão vou me obrigar a estudar os capião indígenas. Mas, enfim, quaisquer das hipóteses possíveis de uso capião podem ser invocadas nesta espécie de uso capião. Obviamente que haverá, a depender da espécie invocada, a necessidade de se provar todos os elementos formadores, concretizadores do suporte fático daquela espécie de uso capião, vale dizer, os requisitos daquela espécie de uso capião. Bom, ainda antes de entrarmos no procedimento, a uso capião extrajudicial ela é opcional, né? Não é obrigado a pessoa entrar querendo ver reconhecida a aquisição por uma uso capião. Não é necessário que ela ingresse primeiro com a uso capião extrajudicial para que depois possa eventualmente ingressar com a uso capião judicial. Há uma opção da parte. A parte pode optar tanto por uma quanto por outra. E pode optar por uma e desistir no meio do processo ou do procedimento e migrar para outra. É possível, por exemplo, que uma ação de uso capião que esteja em curso, a parte desista do processo e ingresse com uma uso capião extrajudicial, utilizando, inclusive, aquelas provas já produzidas em juízo. E, da mesma forma, se houver em curso um procedimento de uso capião extrajudicial no registro de imóveis, é possível que a pessoa desista a qualquer momento, ingresse com uma ação judicial de uso capião e também lá aproveite eventualmente a prova que tenha sido produzida cá. Certo? Optando pela uso capião extrajudicial, não há necessidade de que haja intervenção do Ministério Público, como de resto já não há nas hipóteses de uso capião. Aliás, há um parecer famoso que copia e cola, que eu vejo que o MP coloca lá em todas as ações do uso capião, dizendo que não tem interesse que justifique a participação do Ministério Público naquele processo. E não há necessidade de homologação judicial. A decisão, o processo é presidido e decidido pelo oficial de registro de imóveis. Obviamente que, a qualquer momento, cabe recurso para o juízo corregedor permanente das decisões que forem sendo tomadas nesse processo administrativo. Cabe a suscitação de dúvida, não apenas da decisão lá do final, vamos dizer assim, do procedimento, mas de qualquer decisão que for tomada no curso do procedimento, é possível suscitar a dúvida para o juiz corregedor permanente. Uma coisa extremamente importante, né, de se dizer aqui é que esse processo de uso capião extrajudicial exige a representação por advogado da parte requerente. Via de regra, no registro de imóveis, não há necessidade de ter a intermediação de um advogado. O titular do direito ou o interessado pode requerer o que for de direito dele no registro de imóveis diretamente. Ele tem, digamos assim, um juspostulante registral, né, que não é privativo de advogado. Mas aqui, no processo de uso capião administrativa, inverteu-se essa regra e se estabeleceu que o próprio possuidor ou o próprio interessado não podem requerer a uso capião sem que estejam representados por advogado. Então, sempre haverá a necessidade de representação por advogado, seja em causa própria, seja defendendo o interesse de outro. E outra coisa que é importante também é a gente lembrar, e até o próprio nome que eu acabei usando mais para essa espécie de uso capião, eu costumo chamar de administrativa, porque no Brasil se entende que a natureza da atuação do registrador seja administrativa. Isso pode parecer óbvio, mas não é. Na Espanha, por exemplo, há uma discussão muito grande e para aqueles que eventualmente foram contaminados com alguns pensamentos ditos às vezes até na mais alta corte do país de que cartório só existe no Brasil,
Saibam que na Espanha, que eu vou trazer essa discussão, há um registro de imóveis praticamente igual ao registro brasileiro. Na Alemanha, idem, na Itália, idem, em Portugal, idem, na França, idem. Nos Estados Unidos, que se costuma usar de paradigma para dizer que lá não tem cartório, né? Teve algum ministro aí que disse que foi no posto fazendo não sei o quê. Tem registro de imóveis, diferente do brasileiro, mas tem registro de imóveis. Só que como é um registro de imóveis falho, que não garante o direito escrito, porque você basicamente deposita documentos sem análise, há necessidade de, depois de fazer o registro, contratar um seguro para, se você perder aquele direito que você adquiriu, um seguro indenizado. Por que no Brasil, na Espanha, na Alemanha não há necessidade desse seguro? Porque o sistema de registro é um sistema chamado de direitos, que tem essa parte chata prévia, que é a análise do documento, que gera, via de regra, a briga e a confecção de bonecos de voodoo para o registrador. Mas isso é o que garante a eficácia do sistema, para que depois de inscrito, uma mera certidão dê a informação que se precisa a aquele respeito de maneira confiável. Mas, enfim, dizia eu que no Brasil a atuação do registrador é praticamente pacífico, que é uma atuação administrativa, mas na Espanha é uma discussão, por exemplo, muito grande. Alguns entendem que é uma atuação jurisdicional. Não vou entrar nessa discussão, mas só falei isso para mostrar que não é uma discussão simples. Aqui no Brasil se entende que é administrativo, então tem-se que esta hipótese de usucapião é uma usucapião administrativa, que produz uma decisão administrativa e que, portanto, está submetida à possibilidade de uma revisão judicial a qualquer tempo. Tá? A qualquer tempo, obviamente, dentro de um prazo prescricional. E mais, sendo administrativa, ela não produz dispendência nem coisa julgada, diferentemente do que acontece com a usucapião decidida jurisdicionalmente. Agora, apesar de ser administrativa, ela continua sendo uma forma originária de aquisição. Tomando o entendimento clássico que se tem sobre a usucapião, que é, no momento que a pessoa preenche todos os requisitos da forma de usucapião invocada, ela adquire a propriedade. A sentença de usucapião é uma sentença meramente declaratória. E o registro do mandado de usucapião é igualmente declaratório. Produz, a partir daí, o direito adquirido produz eficácia erga omnes. Nós poderíamos perguntar, a partir daí, como fazem os franceses, que raio de direito de propriedade é esse que você adquire, mas não tem eficácia erga omnes? Para entender, para começar pelo menos a pensar se realmente a aquisição se dá no momento do preenchimento dos requisitos da usucapião. Mas o fato é que o entendimento é que é uma aquisição originária, né? Então, não há uma transmissão de um direito que alguém tem para um outro que adquire. Não há uma transmissão patrimonial. O que há é uma aquisição sem um vínculo jurídico com o proprietário anterior. Portanto, uma aquisição originária. E seja ela a usucapião reconhecida na esfera judicial quanto na esfera extrajudicial, ela continua sendo originária. Então, o produto do processo de usucapião extrajudicial será o reconhecimento ou a negativa do reconhecimento de uma aquisição de um direito real imobiliário de forma originária e não de forma derivada. Certo? Isso tem efeitos extremamente importantes para algumas coisas que a gente vai ver sobre o procedimento da usucapião extrajudicial. Como eu disse, a condução, a presidência desse procedimento administrativo e a decisão desse procedimento administrativo é atribuição. Eu não vou usar aqui o termo competência, porque competência é medida da jurisdição, que é privativa dos juízes. Então, eu prefiro falar em atribuição, que é medida administrativa. A atribuição será do oficial onde se localiza o imóvel ou a maior parte dele, se o imóvel pertencer a duas circunscrições imobiliárias. Certo? Há uma lei, uma norma de registros públicos, no artigo 169 da Lei de Registros Públicos,
que diz que quando um imóvel se situa em mais de uma circunscrição, os atos devem ser feitos repetidamente nas duas circunscrições. Talvez para evitar um entendimento de que esse procedimento que esse processo de usucapião, nesse caso, devesse ser feito em 2 registros de imóveis e sujeitos a 2 decisões diferentes, se estabeleceu uma regra especial que quebra a regra geral lá da Lei de Registros Públicos para dizer, olha, não, a atribuição é de um só, daquele onde se localiza o imóvel, ou se o imóvel se localizar em mais de uma circunscrição, por exemplo, primeiro, segundo registros de imóveis de Jundiaí, a atribuição será daquele no qual se situa a maior parte do imóvel. Ele é que conduzirá o processo e tomará a decisão. A atribuição, dito de outra forma, é uma atribuição real, da mesma forma que a competência que a regra que fixa a competência de uma ação real é a da localização do imóvel. Muito bem, o procedimento da usucapião extrajudicial, ele inicia com um requerimento ao qual se aplicam os requisitos da petição inicial, que couberem, mas um requerimento que tem que ser necessariamente assinado por um advogado. Se o titular, se o requerente, se o usucapiente pretender assinar ou não é irrelevante. O relevante é que o advogado tenha assinado e tenha procuração para tanto. E esse requerimento terá que ser um requerimento mais completo e mais complexo do que aqueles requerimentos que normalmente são endereçados ao oficial de registro de imóveis, né? Em que muitas vezes, se há algum equívoco ali que a gente consiga preencher ou suprir com informações que há internamente no registro, se pode aceitar aquele requerimento. Aqui não, aqui terá que ser um requerimento bastante complexo, no qual se indique, entre outras coisas, qual espécie de usucapião invocada, né? Qual a espécie de usucapião invocada? Quem é que exerceu posse? Por quanto tempo exerceu a posse? Quais são, os fundamentos de fato e de direito daquele pedido que é feito, né? Há sucessão possessória, houve sucessão possessória, acesso possessiones ou sucesso possessiones, se sim, de quem para quem, de que forma, obviamente que isso virá corroborado pelas provas, mas há que se detalhar o pedido, os fundamentos de fato e de direito do pedido que vai se fazer afinal, né? Da mesma forma que se faz na petição inicial, e o provimento da Corregedoria Nacional de Justiça estabeleceu uma regra que não está na lei, mas está no provimento, de que se aplicam aos requisitos desse requerimento os requisitos da petição inicial previstos lá no CPC, no que couberem, obviamente, né? E há alguns requisitos que estão nesse provimento e que precisam conter o requerimento feito pelo advogado, que é, além de indicar a modalidade da usucapião, o fundamento legal, o nome e estado civil dos possuidores, né, cuja posse somou-se a do requerente. Então, se houve uma acessio ou sucessio possessiones, quem foram os antecessores da posse? E há que qualificar eles minimamente com os requisitos que estão lá no provimento 65/2017 da Corregedoria Nacional de Justiça, né? Há que se estabelecer um valor do imóvel, né, que será o valor de mercado, ou, no mínimo, um valor para fins de IPTU ou ITR. E esse requerimento tem que conter alguns documentos obrigatórios. Alguns documentos obrigatórios a lei estabeleceu como sendo o mínimo que deve acompanhar esse requerimento. Mais documentos além desses estabelecidos como mínimo, obviamente, podem ser juntados. Mas há um rol mínimo de documentos que necessariamente devem acompanhar o requerimento. E o primeiro deles é a prova de representação do advogado, né? Quer dizer, se exige que o advogado represente o requerente, obviamente que essa representação se dá por um instrumento de mandato, por uma procuração,
com poderes expressos e especiais para aquilo, né? Nós não estamos em juízo, então não serve a cláusula ad judice, né? Há que ter poderes expressos e especiais para aquilo, feito por instrumento público ou particular com firma reconhecida. Também aqui estamos fora da amplitude de abrangência do CPC nessa questão. O segundo documento necessário é uma ata notarial, que se ir ao tabelião e lavrar uma ata notarial. Nesta ata notarial, há alguns requisitos mínimos também que o CNJ estabeleceu no artigo 4º, inciso 1º do provimento 65 de 2017, mas essa ata notarial tem uma finalidade, que é a de o tabelião levantar com fé pública todos os elementos que ele conseguir levantar acerca do tempo e da qualidade da posse exercida. Então ele vai certamente fazer diligência ao imóvel, acompanhado do advogado ou não, vai conversar com vizinhos, vai, enfim, receber os documentos que as partes tiverem no intuito de provar aquela posse ou a qualidade da posse. Se for uma posse qualificada, que não baste a posse ad usucapione simples, mas uma posse ad usucapione qualificada, por exemplo, pela moradia da pessoa e da família, também esses elementos deverão ser levantados pelo tabelião, e para isso ele vai fazer as diligências que ele entender necessárias. Imagino eu que necessariamente uma ida até o imóvel, para verificar a situação, mas outras coisas mais poderão ser coletadas, como, por exemplo, a declaração de pessoas, que nós chamaríamos no processo de testemunhas, de pessoas que sejam vizinhos ali, que possam atestar aquela posse, há quanto tempo, possam dizer, olha, esse muro sempre foi aqui, desde que o senhor está aqui, sim. Há quanto tempo o senhor está aqui? Há 20 anos. Nesses 20 anos, sempre essa pessoa que morou aí, sim, sempre essa pessoa que morou aqui. Enfim, todos os elementos que forem possíveis de serem levantados a respeito do tempo e da qualidade da posse exercida deverão ser levantados pelo tabelião. Essa ata notarial, ela não produz prova cabal, vamos dizer assim, da ocorrência da usucapião. O tabelião, quando vai levantar esses elementos, ele não faz juízo de valor. Isso é o que caracteriza a ata notarial. Então ele vai levantar todos os elementos que trouxeram a ele, ou na diligência que ele fez, ou o advogado da parte, vai coletar acriticamente, sem fazer juízo algum, todos os elementos. E esses elementos que ele levantar serão utilizados no conjunto probatório pelo oficial de registro. Quem vai fazer o juízo de valor, fazer a análise do conjunto probatório para formar sua convicção, com a ata notarial e com outros elementos mais que eventualmente forem juntados, será o oficial de registro de imóveis. Mas é fato que uma ata notarial bem feita, digamos que é um bom caminho para se provar a existência a ocorrência, melhor dizendo, da usucapião, de maneira que me parece que há que se ter um cuidado atento, talvez digamos assim, na feitura dessa ata notarial. Acompanhar realmente, quem for advogado, acompanhar o tabelião, analisar o que consta da ata notarial, sugerir, indicar testemunhas ou juntar documentos que possam ser avaliados nessa ata notarial, porque não que isso, alguma falha, alguma lacuna não possa ser corrigida depois. É possível, nós vamos ver como se dará esse procedimento na sequência. Mas uma ata notarial bem feita será um início bastante exitoso, acho eu, nesse momento em teoria, porque agora nenhum apareceu, ao menos lá no primeiro registro de imóveis, mas me parece que uma ata notarial bem feita, bem instruída, em conjunto com o advogado e o tabelião, aumentam a chance de êxito, digamos assim, da usucapião. Terceiro documento que tem que ser levantado é a planta memorial
do imóvel usucapiendo com a RT ou RRT devidamente quitadas. Tá? Já que a gente tem alguns engenheiros aqui, eu acho que é interessante fazer uma consideração. Há algum mal entendimento em relação a levantamentos de imóveis em retificações de áreas, e o que não deverá se repetir aqui, porque aqui é o momento para que aconteça algumas coisas que acontecem em retificação de área e que não podem acontecer. Vamos imaginar uma seguinte situação. Eu tenho um imóvel que confronta com um rio, com um córrego. Tá? Confronta com um córrego. E esse córrego muda o seu trajeto ao longo do tempo, que é absolutamente comum de acontecer. Tá? E passa a acrescentar, vamos imaginar que esse imóvel que confrontasse com o córrego tinha 5.000 metros quadrados de área. E o córrego se afastou da divisa desse imóvel, e se eu fosse levar a divisa até o novo trajeto do córrego, passaria para 10.000 metros quadrados. Não é incomum esse tipo de planta vir ao registro de imóveis como retificação de área, e a pessoa ficar bastante brava, porque se diz que é ali uma aquisição extramuros, porque a divisa é até o córrego e o córrego agora está, sei lá, 1 quilômetro para lá. Há que se entender uma coisa. Se a divisa for flutuante, digamos assim, e ela flutuar, o marco flutuar, o marco natural ali que é o córrego, o direito de propriedade não flutua junto. O que se analisa no registro de imóvel não é onde é que está o córrego, não é a situação fática, que é o que o engenheiro analisa quando vai lá levantar a situação. Ele olha a situação fática. O que é hoje isso aqui? Bom, a pessoa está usando até o córrego que está lá. Bom, então é isso que eu vou descrever e está correto. Mas isto não dá direito a uma retificação de área, por quê? Porque quando eu mudo o álveo do córrego, há uma série de regras de direito que incidem na aquisição de propriedade de álveo abandonado. Então, lá onde passava o córrego, quem vai ficar com aquela propriedade, o Código Civil regulamenta, mas a divisa da pessoa continua onde era, não vai junto com o córrego. Então, se a pessoa está usando o imóvel até o córrego, e deverá estar, porque o engenheiro assim falou, e ele fez o levantamento de fato, significa uma coisa, significa que houve aquisição de propriedade por alguma forma. Qual delas, não sei. A pessoa pode ter comprado, a pessoa pode ter usucapido, uma série de situações possíveis surgem. A única coisa que é possível afirmar é a retificação é extramuros. Por quê? Porque ela está tratando de aquisição da propriedade. E como retificação isso precisa ser rechaçado, sem que venha o título de aquisição. Na usucapião, esse cuidado não há que se ter por ser uma aquisição originária. Quer dizer, o imóvel que está sendo adquirido pela usucapião certamente pertencia a alguém. Né? Então, na hora de se descrever o imóvel, não há que se ter preocupação alguma com a descrição que consta no registro de imóveis. Nós vamos ver que se essa descrição coincidir, há uma série de benefícios, vamos dizer assim, porque facilita verificar que não houve potencialidade de risco aos confrontantes, por exemplo. Mas não há necessidade de coincidir com o que consta na matrícula e nem mesmo de tentar entender se sempre foi aquele imóvel ou não. Não se trata mais desse raciocínio. Né? Mas essa planta eu vou agora adiantar um pouco mais a minha fala aqui, porque estou vendo lá o horário. Essa planta e esse memorial precisam descrever o imóvel usucapiendo com os requisitos de especialidade objetiva, que se fala do registro de imóveis, mas com os requisitos de descrição que a lei exige como mínimos. Né? O número da transcrição ou da matrícula, se houver. Se não houver número de matrícula ou transcrição, bom, a pessoa adquiriu pelo usucapião um determinado imóvel, mas eu não sei qual é o número da matrícula, não sei qual é o número da transcrição, não consegui localizar. Isso não é incomum quando se trata de descrições muito antigas. Há algum prejuízo? Nenhum. Nenhum por se tratar de uma aquisição originária.
Agora, eu preciso também indicar na planta as informações das matrículas e transcrições dos imóveis confrontantes. E essas são necessárias. Por quê? Porque é obrigatório que as pessoas, titulares de direito dos imóveis confrontantes, consintam, ou melhor dizendo, assintam, deem anuência com o procedimento da uso capião. Há que se identificar também, muito superficialmente, os titulares de direitos registrados, sejam direitos reais, sejam direitos obrigacionais, a gente vai ter dos dois na matrícula, mas registrados ou averbados, e os ocupantes, que eventualmente não têm nenhum direito registrado, mas que ocupem de fato aquele imóvel, que tenham alguma posse sobre aquele imóvel, porque isso pode ser extremamente relevante numa discussão de uso capião. E isto tanto dos imóveis, do imóvel uso capiendo, quanto dos imóveis confrontantes. Eu coloquei aqui, mas eu vou passar rapidamente. Eu tenho um entendimento que, pela lei, não é possível uso capião na esfera extrajudicial imóvel que não esteja transcrito ou matriculado, pela dicção da lei. Embora judicialmente seja perfeitamente possível e já não se discute isso há muito tempo. Mas o fato é que o CNJ, neste provimento de final de 2017, entendeu que é possível, sim, usucapia administrativamente imóvel que não esteja transcrito ou matriculado, ou que, estando, não se identifique. Por isso que eu afirmei que era perfeitamente possível, porque esse é o entendimento atual, explicitado nesse provimento da Corregedoria Nacional de Justiça. A área usucapida, acabei de falar também, não precisa coincidir com a área matriculada, ainda que o imóvel esteja matriculado. A área usucapida pode pegar parte do imóvel, pode pegar uma área que não se encontre a matrícula ou transcrição, pode pegar parte de mais de um imóvel e não há problema algum nisso. Por quê? Porque se trata de aquisição originária. E o produto da usucapião, nesse caso, será a abertura da matrícula do novo imóvel usucapido. Certo? Isso é extremamente interessante, né? Isso, na verdade, vinha acontecendo já na jurisprudência, nos processos judiciais de usucapião, e se trouxe, o CNJ, na verdade, trouxe isso, e um pequeno ponto à lei, para usucapião extrajudicial. Se se tratar de um condomínio edilício ou de um loteamento, por exemplo, se eu estiver usucapindo um apartamento, ou se eu estiver usucapindo um lote de loteamento, primeiro, não há necessidade de juntar a planta e o memorial com o requerimento da usucapião. Isso vinha sendo admitido judicialmente. Por quê? Porque há toda a planta no registro do loteamento, no registro da incorporação, e não há dúvida sobre qual seja a descrição daquela unidade autônoma. Basta para isso que se repita no requerimento a descrição que consta na matrícula do imóvel, que consta no registro de imóveis. Não há necessidade de se juntar planta e memorial. E sendo um condomínio edilício, não há necessidade de buscar anuência dos confrontantes da unidade autônoma adquirida. Isso também já havia sido entendido jurisprudencialmente como desnecessário. Por quê? Porque, bom, se eu tenho um apartamento, os limites são certos e não há a menor possibilidade de haver a invasão da unidade autônoma do vizinho. Né? Só haveria essa possibilidade se a pessoa tivesse quebrado a parede, invadido a unidade autônoma do vizinho, mas daí o que viria ao registro de imóveis não é a aquisição da unidade autônoma que consta no registro de imóveis, e sim uma descrição diferente, o que receberia um tratamento completamente diferente, e aí precisaria de planta, precisaria de memorial, precisaria, para depois registrar o usucapião, fazer a alteração do condomínio edilício, a retificação do condomínio edilício, e precisaria anuência dos confrontantes. Mas no caso em que se trata de adquirir pura e simplesmente um lote ou uma unidade autônoma, tal qual ela existe juridicamente no registro de imóveis, basta, não precisa planta e memorial, e no caso do condomínio, basta a anuência do síndico. Certo? E se forem outros imóveis que não
derivados de um condomínio edilício ou de um loteamento. Eu acabei de falar aqui para vocês que não precisa repetir a descrição que está na matrícula. Posso usucapi parte, posso usucapi parte de vários imóveis, posso usucapi dando uma descrição completamente diferente da que existe na matrícula, mesmo que tenha um imóvel matriculado. Mas se a descrição coincidir exatamente com a que consta na matrícula, se o imóvel for matriculado e a descrição coincidir exatamente com a que consta com a matrícula, não haverá necessidade de anuência dos confrontantes. Por quê? Porque passa a não existir potencialidade de risco aos direitos dos confrontantes, na medida em que a situação daquele imóvel que confronta com aquelas pessoas mantém-se exatamente a mesma. A discussão é se houve aquisição ou não de um determinado direito real que quem consta no registro como proprietário terá perdido. Mas os vizinhos em nada poderão ser afetados nesta situação. E essa foi uma alteração que esta lei de novembro trouxe para uso capião. O número 4, não por fim ainda, que temos mais alguns, mas o número 4, ou melhor dizendo, o quarto documento que precisam instruir o requerimento inicial do procedimento de uso capião, são as certidões negativas dos distribuidores da Justiça Estadual e Federal, da comarca de situação do imóvel, em nome do requerente e do seu cônjuge ou companheiro, do possuidor, do titular do direito escrito, melhor dizendo, e do seu companheiro ou cônjuge, e bem como dos possuidores que antecederam o possuidor requerente em caso de acesso ou possessos, ou sucesso ou possessões, em caso de sucessão da posse. Então, uma série de certidões judiciais, dependendo da situação concreta, pode ser que seja uma, pode ser que sejam inúmeras, dependendo da situação possessória concreta que precisam ser juntadas. Para quê? A lei fala em certidão negativa. Precisa ser certidão negativa? Se na certidão negativa aparecer que é uma ação comum de pedido de indenização por dano moral, por exemplo, obsta uso capião, em absoluto. Se for uma ação de cobrança, obsta uso capião, em absoluto. Precisa ser negativa a certidão em relação a ações que obstem o pedido de reconhecimento do uso capião. Vamos pensar. Uma ação, geralmente são as ações reais ou pessoais rei-persecutórias, não é? Vamos imaginar uma ação possessória de reintegração na posse, que tem o efeito de interromper o prazo da prescrição aquisitiva. Pode ser que a existência daquela ação impeça o reconhecimento do uso capião, pode ser que não. Dependerá quanto tempo houve a interrupção daquele prazo prescricional aquisitivo para ver se ele novamente foi cumprido ou não. Mas enfim, as ações que importam nessas certidões são as ações que possam ter algum reflexo direto sobre o pedido de uso capião, que geralmente são as ações reais e as chamadas ações pessoais rei-persecutórias. A necessidade de juntar também uma certidão emitida por órgão municipal ou federal atestando a natureza urbana ou rural do imóvel. Porque o tratamento em um ou outro caso, obviamente, é diferente e há necessidade, o registro de imóveis, muitas vezes tem lá uma informação de que o imóvel é rural e aquele imóvel, de fato, já é urbano há muito tempo, só não se levou ao registro de imóveis a informação. Então, aqui não se quis correr o risco de trabalhar com a informação que consta do registro a esse respeito, que pode estar desatualizada. E aí se exigiu, e quem exigiu isso foi o CNJ, a lei nada disse sobre isso, se exigiu uma certidão de órgão federal ou municipal indicando se o imóvel é rural ou urbano. E se o imóvel for rural, obviamente que passa a incidir todas aquelas exigências de imóvel rural para que possa haver o registro da uso capião, que é o CCIR do INCRA, comprovante de quitação do ITR dos últimos
5 anos, inscrição no CAR e a certificação, a descrição georreferenciada e certificada pelo INCRA, a depender do tamanho do imóvel e dos prazos lá que se tem para que isso seja feito. E o último documento que se deve juntar ao requerimento inicial do pedido de uso capião administrativa é o justo título, se houver, né? Há espécies de uso capião em que o justo título é fundamental para que ela possa ser reconhecida, há espécies em que o justo título é irrelevante, embora possa até existir, mas o justo título, se for o caso, e demais documentos que demonstrem a origem, o tempo, a continuidade mansa e pacífica, a qualidade ad usucapione da posse, né? Eu botei aqui alguns exemplos, comprovantes de pagamento de impostos, taxas, compromisso de compra e venda, enfim, aquelas provas que já se costuma normalmente juntar num processo judicial de uso capião. Agora, e muito rapidamente, eu vou passar, chegou o meu tempo agora, vou passar 10 minutos. 10 minutos, no máximo 2 horas, para a gente só tratar um pouco disso, como isso vai acontecer a partir daqui. Ingressou-se com o requerimento, como isso vai acontecer no registro de imóvel? Numa primeira visão da coisa, e de novo, uma visão teórica, né? A prática ainda não chegou nesse ponto. Primeiro que a legitimidade de requerer, a legitimidade ativa para uso capião extrajudicial, me pareceu importante a gente conversar um pouco, porque jurisprudencialmente, na uso capião judicial, tem-se entendido majoritariamente que só tem legitimidade ativa o possuidor de uso capione para ver reconhecida aquela posse. Na uso capião extrajudicial, não é só ele. Qualquer interessado juridicamente pode buscar aquele reconhecimento. Por exemplo, um credor do possuidor. Outro exemplo, a pessoa comprou um imóvel, comprou o imóvel do proprietário, celebrou a escritura, celebrou um contrato, por alguma razão não pode registrar aquilo e não houve acessio possessionis, porque a sucessão possessória a título singular ela não é obrigatória, né? Ela decorre do negócio jurídico. Via de regra, numa escritura, por exemplo, se coloca lá, transmite toda a posse, direito de ações, quer dizer, a transmissão possessória está lá, o acessio possessionis está lá, mas é possível que não conste. E se não constar, ele não sucede o possuidor, a não ser que tenha um negócio jurídico estabelecendo essa transmissão possessória, porque ela não é automática. Diferente da successio possessionis, a sucessão possessória a título universal do herdeiro, por exemplo, ela é obrigatória e automática. Né? Faleceu o decujus, os decujinhos os decujinhos recebem está gravado isso, né? Pessoal, eu sei que não é decujinhos, estou só brincando. Os herdeiros recebem a posse obrigatoriamente. Isso não acontece na acessio possessionis. Na transmissão possessória a título singular, há que se estabelecer isso expressamente, ela não é obrigatória e não é automática. Então pode haver um caso em que se fez uma escritura, se fez um contrato de compromisso de compra e venda e não houve acessio possessionis. Nesse caso, o adquirente teria legitimidade ativa para requerer ao uso capião em nome do vendedor para, na sequência, poder eventualmente registrar a sua escritura. Bom, quando se ingressa com o pedido no registro de imóveis, esse pedido será prenotado como um título normal, mas a prenotação que, pela lei de registros públicos, tem uma validade de 30 dias, nesse caso, fica com a sua validade estendida pelo prazo que durar o processo administrativo de uso capião, certo? E mantém a prioridade, quer dizer, os títulos que ingressarem para registro depois deste pedido de uso capião ficarão numa fila de prenotação aguardando o julgamento da uso capião.
Certo? Prenotado. O pedido ele é autuado no registro de imóveis, forma-se ali os autos do processo administrativo. Né? E aí é feita uma primeira qualificação registral, na qual o registrador vai analisar formalmente o pedido, se formalmente o pedido está em ordem, se os documentos obrigatórios estão todos ali, se os princípios registrais incidentes naquele momento estão preenchidos, e também vai analisar materialmente o pedido. Vai avaliar se há provas suficientes a respeito da incidência da uso capião, a respeito, mais tecnicamente falando, do preenchimento do suporte fático abstrato da espécie invocada de uso capião. Quer dizer, se há prova dos requisitos da uso capião, traduzindo em miúdos. Né? E nessa primeira análise, algumas coisas podem acontecer. Por exemplo, o registrador pode formar uma convicção de que formalmente está tudo em ordem, como deveria estar, mas que materialmente não está em ordem. Pode formar a qualificação do ponto de vista material, na questão de fundo, é negativa. O que significa isso? Significa que o registrador entendeu que há provas suficientes, não há necessidade de pedir mais provas, mas que as provas que já existem demonstram não ser hipótese de uso capião. Não houve uso capião. Nesse caso, o registrador já faz uma nota devolutiva fundamentada, porque, no seu entender, não é hipótese de uso capião. Essa nota devolutiva, é claro que aqui, como eu disse para vocês, a cognição é profunda, essa decisão terá que ser motivada e terá que ser e não poderá ser telegráfica, como eventualmente é uma nota devolutiva normal que se foca basicamente em aspectos formais. Né? Outra solução que pode haver nesse momento é haver uma qualificação formalmente positiva, quer dizer, do ponto de vista formal está tudo em ordem, e materialmente também positiva. Quer dizer, o registrador, pelo que ele tem, as provas que ele tem à sua frente, ele entende que são suficientes e que demonstram que houve realmente incidência do uso capião. Pode ser que lá na frente alguém venha impugnar e traga algum elemento diferente que demonstre o contrário. Mas neste primeiro momento há a formação de uma convicção positiva. Olha, há aqui prova realmente de incidência da espécie invocada de uso capião. Nesse caso, segue o procedimento da uso capião. E, finalmente, se a qualificação for formalmente positiva, mas materialmente inconclusiva, quer dizer, formalmente está tudo em ordem, mas materialmente ela é inconclusiva a análise, ou seja, o registrador entende que ele não tem elementos ainda para formar uma convicção positiva ou negativa a respeito da ocorrência da uso capião. Nesse caso, duas coisas podem acontecer. Se houver dúvidas, precisões ou incertezas, o registrador solicita ou realiza diligências. E diligências aqui no sentido amplo. Ele pode ir até o imóvel verificar, ele pode solicitar a oitiva de alguma pessoa que ele entenda que deva ser ouvida, pode solicitar algum documento que, embora não esteja naquele rol, se percebeu pelo que se tem ali que é algo relevante a se verificar. Enfim, qualquer produção de provas. O registrador pode ele fazer, se for possível, obviamente, há situações em que não é possível que o registrador faça, ou ele pode solicitar. Né? O registrador não pode, diferentemente do juiz, determinar que se produza, né? e haver uma determinada pena se não for atendido. O registrador solicita. Se a parte não produzir aquelas provas, o que vai acontecer é que o registrador vai fazer uma nota devolutiva indeferindo o pedido do uso capião. Isso é o máximo que pode acontecer. Mas o registrador solicita, não determina que se levem coisas ao registro de imóveis. Né? E se consistir na ausência ou insuficiência dos documentos, né? Quer dizer, se juntou os documentos por exemplo, para provar a posse, a pessoa juntou o IPTU
mas do último ano. Isso prova a posse, vamos imaginar, por 15 anos, a necessidade de mais documentos, né? A ausência de documentos. Então, o CNJ criou, pautado lá nos artigos 382 e 383 do CPC, que tratam da produção antecipada de prova, o CNJ criou um procedimento de justificação administrativa, uma espécie de uma audiência administrativa em que as pessoas marcam lá com o registrador para fazer a produção dessas provas, levarem esses documentos que estão faltando. E por fim, ainda uma última hipótese, né? As hipóteses que nós tratamos até aqui, a qualificação foi sempre formalmente positiva e materialmente que era a avaliação, mas por fim, se a qualificação for formalmente negativa, quer dizer, eu tenho um problema formal, falta um documento obrigatório, por exemplo, ou o pedido não foi feito por advogado, né? O registrador nem analisa o mérito, ele estabelece um prazo para que aqueles requisitos formais sejam cumpridos, para que aí possa ser analisado o mérito da questão. Se houver necessidade de diligência ou dessa audiência de justificação administrativa, após os documentos que forem produzidos, há uma nova qualificação no aspecto material, para daí sim tomar uma decisão final, digamos assim, né? Se a qualificação for negativa, o oficial daí rejeita o pedido motivadamente e há um prazo de 15 dias para que se suscite a dúvida, e nessa suscitação de dúvida o oficial pode reconsiderar a sua decisão ou pode suscitar a dúvida ao juízo corregedor permanente. Se a qualificação for positiva, segue o processo do uso capião. E agora, em 5 minutos, eu já passei 15, daqui para frente o que acontece? Se algum dos legitimados passivos certos, quem são os legitimados passivos certos no procedimento de uso capião extrajudicial? São os titulares de direitos reais do imóvel usucapiendo, dos imóveis confrontantes, titulares de direitos reais não, titulares de direitos registrados ou averbados no imóvel usucapiendo, nos imóveis confrontantes, né? Se alguma dessas pessoas não assinou planta e memorial, ela será notificada pelo oficial de registro de imóveis para que possa anuir, e o silêncio, o prazo é 15 dias para que ela possa impugnar ou anuir, e o silêncio presume-se anuência. Essa alteração foi recente. Até novembro de 2017, essa presunção, esse silêncio presumia discordância. E aí, o que parecia um pouco óbvio é que esse procedimento não ia servir para nada, né? Porque imagina você estar lá na sua casa, recebe uma intimação para anuir com um processo de uso capião extrajudicial e você concorda com tudo. Você não vai até lá você vai até o registro de imóveis se você discorda. Se você concorda, você não faz nada. Então é óbvio que essa presunção, que esse silêncio tem que ser presumido como concordância, e a lei foi alterada e hoje presume-se a concordância. Essa notificação tem que ser pessoal, inclusive para o cônjuge, se tratarem de cônjuges, como se trata de uma ação real, digamos assim, há que ter 2 notificações, uma para cada cônjuge. Que mais? Se a pessoa estiver em local incerto, não sabido, inacessível, pode ser feito por edital, né? Nos casos em que há, isso é importante, nos casos em que há justo título ou outro documento que demonstre uma relação jurídica prévia entre o titular do direito do imóvel usucapido, ou seja, aquele que perde o direito, e o possuidor que adquire o direito pela usucapião, presume-se, entende-se, melhor dizendo, essa relação jurídica prévia como uma anuência. E não há necessidade de buscar a anuência dele de novo. Vamos imaginar que A seja proprietário do imóvel e ele vendeu o imóvel, celebrou um compromisso de compra e venda, compromissou a venda do imóvel para B. Este documento levado ao registro faz com que não seja necessária a anuência de A no procedimento de uso capião.
Após todos os assentimentos dos legitimados passivos certos, há necessidade do registrador cientificar a União, o Estado e o município, no nosso caso aqui, né, para manifestação em 15 dias, pelo fato de que os imóveis públicos não são usucapíveis e para que eles possam se manifestar se houver algum interesse público aí. No caso do silêncio, não presume-se aceitação, mas segue-se com o procedimento de usucapião. E eles têm até o momento do registro do usucapião para apresentar a discordância. E se não apresentarem até ali, poderão apresentar em juízo posteriormente, na medida em que se trata de uma usucapião extrajudicial. Posteriormente, finalmente, publica-se um edital para a ciência de terceiros interessados, que são os legitimados passivos certos, aqueles que podem ter algum interesse jurídico afetado, mas a quem eu não conheço, né? E por isso solta-se um edital para que possam impugnar em 15 dias, e o silêncio aí sim presume-se como aceitação. Se houver impugnação por alguma dessas pessoas, aí o registrador marca uma audiência de conciliação e tenta conciliar ou mediar as partes para ver se chegam a um consenso, e chegando a um consenso, registra-se a usucapião. E se não houver consenso, o registrador entra no mérito da discussão para ver quem tem razão? Não. Aí nasce um conflito é matéria jurisdicional, essa usucapião tem que ir para o juízo. Certo? Se for infrutífera essa conciliação ou mediação, o registrador lavra um termo circunstanciado de tudo o que aconteceu, junta com o procedimento, nos autos do procedimento administrativo, e entrega para o advogado requerente para que possa, se quiser, ingressar com o pedido em juízo, adequando, obviamente, as regras processuais. Se não houver impugnação, o registrador fundamenta e registra o pedido da usucapião. Eu já passei do meu tempo aqui, então eu fico por aqui. Obviamente que a gente, apesar de eu ter passado 20 minutos do meu tempo, ainda não foi possível falar sobre tudo. Se nós ficássemos a noite inteira também não seria. E certamente tem muitos pontos de divergência que vão começar a ser discutidos agora, quando isso começar a aparecer. Mas, enfim, o que eu tinha programado para expor a vocês hoje era isto. Eu fico